Olá, caros ouvintes. Aqui quem vos fala é a voz da sétima trombeta. Vamos estar agora uma passagem da palavra do livro de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo citou. Vamos falar sobre a palavra da cruz. O que significa a palavra da cruz? Por que Paulo citou a palavra da cruz? Deu nome a uma determinada pregação. E o que se prega hoje, o que pregamos hoje em dia, é a palavra da cruz? É que tipo de palavra? Que tipo de mensagem você anda recebendo? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Guarde esse pedaço do decorrer do estudo. Toda vez que falarmos da palavra da cruz, lembre do poder de Deus. No 19 fala: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Viste como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos estrangeiros. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja o detalhe, ele fala poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a palavra da cruz inclui aqui poder de Deus, sabedoria de Deus. Ele cita no versículo 23 também: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja outro detalhe, vá anotando. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Pregamos Cristo crucificado, isso inclui a palavra da cruz. Ele fala também no versículo 21 da sabedoria de Deus, que o mundo não conhece, por causa da teologia, por causa de sua própria sabedoria. Porque Deus aprovou salvar os crentes pela loucura da pregação. Que pregação? A palavra da cruz. Então vamos ver. Ele fala também aqui de salvação. A palavra da cruz quer dizer salvação. Ele fala também que destruiu no versículo 19 a sabedoria dos sábios. Então, vamos recapitular. Ele fala sabedoria de Deus, poder de Deus, salvação e Cristo crucificado. E essas coisas são a essência da palavra da cruz. E é esse estudo que vamos achar no decorrer do livro, começando de Gênesis até o final dos apóstolos. Nós vamos achar essas palavras nos versículos que vamos dar. O versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, veja, fala de salvação, é o poder de Deus. Onde é que está o poder de Deus? Está numa unção, num sacrifício que você fez, numa consagração que você fez e recebeu poder? Está num passe de mágica dado pela posição de mão do ministro da igreja? Está num óleo ungido? Onde está o poder de Deus? Está na palavra da cruz. Se você tem a palavra da cruz, os demônios se submetem a você. Se você tem a palavra da cruz,
ou as doenças, as enfermidades se submetem a você, porque você tem o poder de Deus. É só entender que a palavra da cruz é o poder de Deus. Vamos começar em Gênesis, procurando a primeira palavra de salvação. A primeira palavra de salvação. Capítulo 2, versículo 17. Deus diz para Adão e para Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ali estava uma palavra de salvação. O homem era salvo, era justificado pela obediência. Se ele obedecesse em não comendo a fruta proibida, então ele seria salvo, mas se ele comesse, seria condenado. Então a prática do obedecer à voz de Deus seria a primeira mensagem de salvação. Podemos também ver a outra mensagem de salvação no capítulo 4, ainda de Gênesis, que no versículo 5 diante, no versículo 6, que quando Caim se irritou com a oferta de Abel, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse a Caim: porque tirastes e porque descaiu o teu semblante. No 7 ele fala: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado bate a porta. Que porta? A porta do coração. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então Deus deu uma palavra de salvação a Caim, que se ele não deixasse o ódio tomar conta do seu coração, o mal não entraria nele. Ali era uma mensagem parecida com a mensagem da árvore, uma mensagem de salvação. Vamos ver ainda em Gênesis também, no capítulo 6, Deus fala para Noé que daria uma salvação a ele, que seria a arca. A arca seria uma palavra de salvação. Ali era uma palavra de salvação. No versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis fala: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ali foi um ato de obediência, uma das primeiras obediências. Foi obedecer à voz de Deus. Ainda podemos ver também outra palavra de salvação. Gênesis capítulo 22, quando Deus mandou Abraão matar o menino, ele, no capítulo 22, versículo 17 e versículo 18, Deus fez uma promessa que diz: que deveras que abençoarei e te engrandecidamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente, que é Cristo. Atos capítulo 13, versículo 38, a gente vê a referência: possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Abraão também obedeceu a voz. Abraão obedeceu a voz, como Noé também obedeceu a voz. E Deus fez uma promessa que a descendência dele é que receberia bênção. Podemos ver também uma palavra de salvação em Êxodo, quando o povo de Israel estava escravizado. Deus enviou o Moisés, e Moisés levou a mensagem de salvação por meio da fé, para que o povo cresça. Quem cresce seria salvo do Egito, como está em Êxodo capítulo 4, versículo 31. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. O povo creu.
assim como creu Noé, como creu Abraão. Então o povo foi justificado. Ali era uma palavra de salvação. Podemos também ver, ainda em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus fala para Moisés avisar o povo que iria dar uma palavra, iria dar uma salvação. Ali também é uma palavra de salvação. Então o anjo ia passar, iria matar que não tivesse com a marca do sangue na porta. Aquela marca do sangue simbolizava o sangue de Cristo, que Deus iria salvar o crente, que o povo tinha crido somente, não havia congregação, nem religião, nem lei, nem Bíblia. Deus ia salvar por meio do sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue da aliança. Ali simbolizava, era uma alegoria para a salvação por meio de Cristo. Então ali foi uma mensagem, que quando o anjo passasse, que tivesse com sangue, seria salvo. Outra passagem também sobre salvação, que lembra a palavra da cruz, é quando Moisés, Deus mandou Moisés abrir o Mar Vermelho. Na passagem, Deus mandou Moisés abrir o Mar Vermelho. E ali era uma salvação. O mar era uma salvação e condenação para os egípcios. Por isso que Moisés, no capítulo 15, versículo 2, ele diz que o Senhor foi por salvação. Ainda em Êxodo podemos ver também uma palavra de salvação, mas vamos fazer uma reflexão primeiro sobre o azeite. Deus mandou ungir todas as coisas sagradas. Tudo deveria ser ungido, sagrado, menos a carne do homem. Por quê? Porque estava amaldiçoada. Ela não servia como que purificação, porque a purificação da carne deveria vir por derramamento de sangue, como foi lá na passagem do anjo do Egito, no capítulo 12 de Êxodo. Então, ele diz lá em Gênesis: requererei o sangue de cada alma vivente, do sangue do homem requererei. E Hebreus diz que todo pecado é purificado por sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que a carne não podia ser ungida. Capítulo 30, versículo 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vocês. Então o azeite seria santo, mas a carne do homem não era santa. Ainda Deus falando no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25, o homem seria justificado, salvo por meio da obediência da lei. Ali era uma palavra de salvação. Ali era uma palavra de libertação da condenação. Se o homem cumprisse todos os 613 mandamentos que Moisés escreveu, sem violar sequer violou não servia de nada, era maldito. Então o homem seria justificado. Era uma palavra de salvação. Outra palavra de salvação podemos achar no capítulo 30 de Gênesis, quando Deus faz aliança com o povo, que ele diz, versículo 19 e o 20: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, como fez Abraão, o pessoal, e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais.
Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então a obediência da lei de Moisés seria uma salvação. Daí Josué confirma isso, que a lei de Deus serviria como salvação. Josué capítulo 8, versículo 34, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei. A bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Então a bênção e a maldição, a salvação do homem viria por meio da obediência à lei de Moisés. Ainda no capítulo 1 Reis, capítulo 11, versículo 6, Salomão trouxe maldição à nação de Israel por ter violado os mandamentos. Versículo 6 do capítulo 11 de 1 Reis diz: assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. O reino de Davi foi perfeito, porque ele destruiu toda a idolatria, e ele não, o único rei de Israel, o reino de Israel, que não havia idolatria no meio, mistura, era o reino de Davi, que Cristo herdou este reino. A partir do reino de Salomão, levantaram-se 2 bezerros de ouro, e a igreja de Deus, a congregação de Deus, se transformou em uma mistura. Ainda no 1 Reis, capítulo 18, podemos ver também outra palavra de salvação, quando Elias desafia os profetas de Baal, levanta um altar de 12 pedras, simbolizando as 12 tribos ou os 12 apóstolos, invoca o nome do Senhor por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e faz descer fogo do céu. Ali era uma forma de ele dizer que só Deus salvaria, só Deus serve como base de fé para a humanidade. Ainda no livro de Jó, podemos ver que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus. Ele não precisava de palavra de salvação. Por quê? Porque ele era justo, reto, então aquilo incomodava Deus. Porque Deus não quer que o homem seja independente, e sim independente de Deus. Abraão não matou o menino, então ele não obedeceu. Porque se Abraão mata o menino, como está em Romanos 4, ele tem do que se gloriar, bater no peito e dizer: eu obedeci, mas não perante Deus. Ele não matou o menino. Ele teve fé em Deus que ele ressuscitaria o menino. Então o anjo não deixou ele matar. Antes dele obedecer, o anjo disse: não, você já teve fé, basta. E Jó não, Jó era justo reto, então Jó estava como que Cristo na terra, Jó teria autoridade para julgar a humanidade, só que Deus não se agradava disto, e provou Jó, enviando Satanás para Jó entender que também era necessitado de Deus. Como ele diz lá no livro de Jó, capítulo 10, ele desafia Deus, manda Deus pesar a vida dele na balança. Ele quer ir para o juízo de Deus, na presença de Deus, para mostrar que é inocente, mas Deus fala com ele, faz ele perguntas que ele não pode responder, e ele descobre. No 42 de Jó, Jó se humilha e Deus o abençoa. E ele já não quer ensinar, primeiro ele quer ensinar a Deus, depois aí questiona a Deus. Então Deus fala para ele: quem é esse que me questiona? Aí Deus pergunta a ele: tu quer me inculpar, Jó, para te inocentares? Aí ele se arrepende e Jó se aborrece no pó da cinza, porque tem que se cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9, que diz: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos
todos estão debaixo do pecado. Todos. Versículo 19 diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada. E Jó não fechou a boca, ele abriu a boca e questionou a Deus. E todo mundo seja condenável diante de Deus. Você, eu, todos têm que ser condenáveis, porque só Deus tem autoridade para julgar ao homem. Como diz lá no versículo 6, capítulo 3 de Romanos, Paulo pergunta: de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Se Jó era justo, reto, como Deus ia julgar o mundo? Ia fazer o seguinte: Jó, você está aqui, selecionado, justificado, fica aqui nesse cantinho que eu vou julgar o resto da humanidade que é pecadora. Não pode. Versículo 20 de capítulo 3 de Romanos diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. As pessoas pregam que Jó, coitadinho, ele foi não, Jó, ele foi duro com Deus, ele falou coisas que eu e você não falaria. Vamos ver aqui no capítulo 10, no versículo 14 ele diz: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoará. Versículo 15: se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de desonra, e olho para minha miséria. Então, Jó, ele se orgulhou perante Deus. Você pode ver que ele se... Então Jó questiona Deus no capítulo 10, versículo 1, e diz: a minha alma tem tédio, minha vida, darei livre curso à minha queixa, ou seja, eu continuarei falando, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, veja que atrevimento, direi a Deus, não me condenes, como se ele tivesse algum motivo para dizer isso, como se ele fosse diferente dos outros homens e tivesse ordem. Faze-me saber por que contendes comigo? Parece-te bem que me oprimas. Ele está querendo dizer que Deus se alegra com o sofrimento dele. Que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Aí ele faz uma pergunta a Jó: tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Ele quer dizer, o homem vê uma mulher bonita e tem desejo e não se controla, acaba pecando. Então ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que Deus não tem esse problema. Deus é Deus santo, olha uma mulher e não tem desejo. Então é muito fácil ser Deus. Ele não tem fraqueza de carne, é isso que Jó está querendo questionar. Aí ele diz: para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Veja que atrevimento. Ele está informando a Deus do pecado dele. Ele vai dizer a Deus quais são os pecados. Ele está querendo dizer que Deus não sabe ou esqueceu de que ele é justo, reto. Ele vai informar a Deus como se Deus não soubesse. E para que Deus analisasse o pecado dele. E versículo 7: bem sabes tu que eu não sou ímpio. Veja só: todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Então ele acusa a Deus. Ele não é esse coisinha fofinha que todo mundo prega, não. Você veja aqui também, vou mostrar aqui para você também o que Jó diz no capítulo 23, versículo 1. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura.
A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Aí ele clama em alta voz, versículo 3. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Veja que prepotência e arrogância. Ele queria ir no tribunal de Deus. Todos nós temos o tribunal de Deus, que sabemos que tem pecado, mas ele não, ele ia enfrentar o tribunal. O versículo 4. Com a boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Olha só. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Olha só. Ele saberia até o que Deus ia dizer. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Olha só, porque ele era bonzinho, ele acha que se fosse julgado, Deus ia ser bom para ele. Então veja que Jó, ele precisava de uma correção, ele precisava de uma instrução, ele precisava de uma fraqueza, como Paulo também precisou e teve. Ainda vemos lá Paulo foi questionar a Deus. Ainda vemos aqui no capítulo 41, capítulo 40, capítulo 38, Deus começa, se irrita. Versículo 1 em diante. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho? Ou seja, quem está tapando o meu conhecimento, quem está querendo dizer que eu não sei da vida dele, com palavras sem conhecimento. Jó aqui já foi acusado de burro. Versículo 3. Agora veste a tua roupa como homem, ou seja, tu é mortal, tu és simplesmente homem, e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Primeira pergunta, até a primeira perguntinha que Deus fez a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Oh glória! Então Deus pergunta no capítulo, faz um bocado de pergunta no capítulo 38, o capítulo 39, aí quando chega no capítulo 40, respondeu o Senhor a Jó e disse: porventura o contender, veja, Jó estava contendendo, contender briga, Deus estava brigando com Deus. O capítulo 2, versículo 2 do 40. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argui a Deus que responda a estas coisas? Versículo 3, Jó já estava mansinho, já estava doutrinado, entendeu que ele não podia responder nenhuma das perguntas de Deus. Então ele não sabia do futuro, do presente, do passado e de nada. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou ignorante, que te responderei eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez tenho falado e não continuarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: veste agora a tua roupa como homem, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou seja, aquilo que Paulo falou, que todo o corpo será, toda a carne é condenável perante Deus, e que Deus tem poder para julgar todo mundo. Era isso que Deus estava querendo dizer. Que o juízo dele não era em vão. Se ele não precisava julgar Jó, iria julgar o resto. Então o juízo de Deus não era justo, não era em vão. Aí ele continua, versículo 8. E me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como a sua? Então, irmãos, quando chega lá no capítulo
quando chega no capítulo 42, Jó responde a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Olha, Mateus capítulo 19, versículo 21. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre os conselhos? Jó já admite que ele não sabe de nada. Por isso falei do que não entendia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Versículo 26 a 3. Ao 23. Versículo 26. Coisas que agora me eram maravilhosíssimas e que eu não compreendi. Escuta-me. Agora Jó começa a se humilhar. Pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Olha, Jó não tinha nada para ensinar mais a Deus. Antes ele disse que tinha coisas para ensinar a Deus, agora ele quer aprender. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, ou seja, tenho nojo de mim, me odeio e me arrependo, ó glória, no pó e na cinza. Entendeu, irmão? Entendeu? Que você, canalha, hipócrita, que se acha que é santarrão mais do que os outros, pode sentar no trono aí, mandar e desmandar, tomar cartão, ofender e trazer mensagem de cajado. Você pensa que você é diferente? Faça como Paulo, se esmurre a si mesmo. Primeiro fale dos seus defeitos, depois fale dos outros. Primeiro ajeite e organize a sua casa, depois a igreja. Primeiro apacente o rebanho que está dentro da sua casa, depois o que está na igreja. Primeiro, ordene seus bons caminhos. Tire a pedra de tropeço. Primeiro, para depois cuidar dos outros. Então, vamos ver essa palavra de salvação. Vamos ver a palavra de salvação ainda em Salmos, capítulo 51, que Davi tinha pecado, estava fraco, arrependido e disse que Deus não aceita sacrifícios e holocaustos, senão ele dava. Porque Davi diz que Deus disse que os carnes de touros e bodes tudo é dele, o sangue é dele. Que coisa ele daria? Davi confessa e Davi diz que a salvação não vem pelas obras, mas aqui em 54, Salmo 54, versículo 1, salve-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder, que é o Espírito Santo. Então, a salvação vem pelo nome de Cristo. E a obediência, que é a justiça, vem pelo Espírito Santo. Não é o querer realizar, não vem do homem, vem de Deus. Então é o Espírito Santo que faz você obedecer. Peça, e Deus lhe ajuda. Isaías capítulo 6, Isaías profetizando diz que Isaías viu Deus e profetizou que o Messias viria pregar o Evangelho. E como viria? Tapando os olhos e os ouvidos, para que ninguém viesse ouvir com os ouvidos, nem aprender a ouvir com os ouvidos, nem enxergar com os olhos. E sim abrir o coração e se convertendo, deixando sua arrogância, sua teologia de lado, deixando o que você aprendeu na escola dominical, nos discipulados, e analisando a palavra das Escrituras e deixando a voz do Espírito Santo falar para você o que é certo e o que é errado. Então, se você busca a sabedoria do sábio, o entendimento do entendido, então tem um Deus contra você, porque ele diz que é aniquilar a teologia. Ainda em Jeremias, tem uma palavra de salvação, capítulo 21. Deus, usando Jeremias, disse que iria destruir Jerusalém, ia tocar fogo em Jerusalém. Os assírios e os caldeus iria lá
Nabucodonosor ia mandar o seu exército destruir todo mundo. E Jeremias diz que a única salvação seria se render, não ser escravo por 70 anos lá dentro da Babilônia. Jeremias capítulo 21, versículo 8 ao 10, que diz: E a este povo dirás assim, diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, é como quem se converte a uma religião para aprender a conhecer a Cristo, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida roubada. Porque pus o rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei Nabucodonosor. Se entregará e ele a queimará a fogo. Uma palavra de salvação também é Ezequiel, capítulo 21, que é a espada do Senhor. A espada do Senhor, essa profecia está falando da lei de Moisés, porque ela diz que a minha espada, porque ele diz aqui, ó, começando no capítulo 21, versículo 1 em diante, essa profecia está falando de que a espada viria e estaria na bainha. E ele iria tirar a espada da bainha e não voltava mais. Qual é a bainha da espada do Senhor? É Jerusalém, de onde levantou a lei de Moisés. A lei de Moisés é a espada de Deus. Ele está na mão do matador. E o matador tirou de Jerusalém e lançou em outras nações. Então a espada do Senhor estava em Jerusalém e ela, por meio de Cristo, Cristo levantou a igreja e a igreja levou o evangelho para o mundo inteiro. Então todos morreram, ou seja, a lei diz que todos são condenados. Então todos morreram. Quem aceitar Jesus morreu na cruz do Calvário, e quem não aceitar Jesus vai ser condenado. Aqui uma palavra de salvação também. Vamos ver outra mensagem aqui de salvação lá em Mateus. Mateus, capítulo 10. Podemos ver a espada de lá, ainda a profecia da espada, capítulo 10, versículo 34 ao 39. Não que desde que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, aquela espada lá de Ezequiel, queria matar todo mundo. Porque eu vim por em divisão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Ou seja, divisão de opinião. Um é de Cristo, outro é de Jeová, outro é adventista, outro é católico. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares, o que está mais perto. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mim, ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está querendo dizer, se você crê em Cristo, você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você aceita a religião do seu pai só para ser obter do seu pai, não questiona nem a favor da religião do seu pai, então você não é digno de ser cristão. Versículo 88. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz é sua fraqueza, sua tentação. É a decisão que você tem que tomar de abandonar aquilo que mais lhe sobrecarrega. Versículo 89. Quem não achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Isso aí você já está entendendo. Vamos ver outra palavra também, de salvação. Palavra de salvação. Ainda podemos ver aqui quando Jesus está, Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la.
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará a recompensa da sua alma? Porque o valor, se a salvação do homem é pelo sangue de Jesus, você tem que dar o sangue de Jesus, não outra coisa. Ainda Mateus capítulo 19, versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então a salvação. Versículo 25 diz: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus disse que para os homens é impossível. Então, se você pensa que você vai se salvar, porque você se batizou, deu um tibum, mergulhou no tanque de batismo, você recebeu um cartão de membro, você participa da Santa Ceia, você obedece às doutrinas da sua igreja, você entrega folheto de porta em porta, você é obreiro, só porque você pensa que faz isso, você acha que isso vai trazer salvação? Não. É impossível você se salvar. Quem vai lhe salvar é o sangue do Cordeiro, o sacrifício da cruz. É ele que você tem que tomar por aceitação. É a ele que você tem que se ofertar. Não é pelas suas obras, porque suas obras são mortas, como falou Davi. Ainda em Mateus capítulo 20, versículo 25 diante. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominadores, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, apóstolos, mas todo aquele que quiser entre vocês fazer-se grande, que seja o empregado de vocês todos. 27. E qualquer que entre vocês quiser ser o primeiro, que seja o escravo. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida dele, não é a sua, em resgate de muitos, como está em Salmos 3, versículo 4. Ainda em Mateus capítulo 22, versículo 29 ao 32. Jesus, porém respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aprendemos que lá a palavra da cruz é poder. Porque na ressurreição nem casam-se, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendo lido. Olha, lá na palavra da cruz fala em ressurreição dos mortos, já está começando a falar em ressurreição. Não tendo lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é dos mortos, mas dos vivos. Aqui fala que os anjos, que os crentes serão como os anjos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Paulo fala que há corpos espirituais. Paulo fala que nós seremos como os anjos. E os anjos que estão lá no céu, isso é outro estudo. Os anjos que estão agora lá no céu são os cristãos que já venceram na onisciência de Deus. Porque as coisas que estão na eternidade estão na eternidade por si próprias. Lá na eternidade é eterno, não tem relógio tocando, não tem relógio contando. Então lá nada vai começar. Já tudo aconteceu, lá nada vai terminar, porque já tudo terminou. O homem com o homem, o princípio e o fim, tudo na eternidade. Então lá, os crentes já estão lá, reinando como os anjos. Os anjos não são criaturas que Deus inventou melhor do que a gente, não. São nossos servos, ou seja, os anjos são o resultado do cristianismo aqui na terra. São o povo eleito que já reina lá, na onisciência, na presença, onipotência de Deus. Agora aqui na terra a trombeta ainda vai tocar para que aconteça isso. Aqui vai acontecer, porque aqui tem o relógio, o crono, mas lá não vai acontecer, lá já aconteceu há muito tempo. Então seremos como os anjos. Jesus já previa isso. Aí outro estudo, aí o estudo dos anjos. Depois você se interessa e procura o estudo dos anjos. Ainda podemos ver aqui
em Mateus capítulo 26, versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que o beba, faça-se a tua vontade. Então Jesus, essa aqui é um estudo meio complicado, essa é uma passagem meio complicada. Jesus veio para ser sacerdote, para entrar no templo, sangrar o bode e derramar, fazer o ritual que os sacerdotes faziam, os sumos sacerdotes. Mas só que eles não aceitaram Jesus. Então, e Davi profetizou que Deus não aceitava sangue de bodes e de touros. Então, que sacrifício seria feito? Que sacrifício? O corpo dele não, o sangue dele não. O sangue dele não serviria. Porque ele era santo. Como é que ele vai oferecer um sangue santo? Teria que ser o sangue de bodes e de touros, porque era o que foi ordenado a Deus. E então, ele ofertou o quê? A vontade. A vontade. Na habitação, na oração, a carne dele tentou escapar da morte. Mas a mente dele, espiritualmente, como está em Romanos capítulo 7, você vê que Paulo também passa por essa mesma situação. E você também, você, na sua mente, você quer servir a Deus e obedecer a Deus, mas na sua carne você faz outras coisas. Você sabe disso, não negue não. Jesus conhece você. Então Jesus ofertou a sua vontade. Já que não tem oferta maior, então vou ofertar ao Pai a sua vontade. Então, por essa vontade nós somos santificados, como está lá em Hebreus capítulo 2. Ainda aqui em Marcos capítulo 5, podemos ver também a palavra de salvação. Uma forma meio estranha de salvação, e você também vai ficar curioso e pode até ringir os dentes e dizer assim: ele endoidou de vez. Mas aqui em Marcos capítulo 5 você vai ver que até o diabo pediu salvação. Até o diabo pediu ajuda e auxílio a Jesus. No capítulo 5 de Marcos, existia um demoniado que tinha legiões, muitos demônios dentro dele. Então ele, vendo Jesus, reconheceu que ele era o Filho de Deus. O homem não reconhece, o povo não reconheceu, mas ele reconheceu. Então ele habitava com demoniados. Estava naquela província, estava naquele país ali, naquele bairro. E não queria sair daquele bairro, porque aquele bairro era bom para ele. Então ele, vendo Jesus, se prostrou no capítulo 5, versículo 6 de Marcos. Ele, vendo Jesus, ele se prostrou e adorou. A gente não adora a Deus, a gente não se curva perante Jesus e adora, a gente tem preguiça. Mas ele adorou e se ajoelhou e rogou encarecidamente, ou seja, ele se humilhou, ele suplicou, implorou que não expulsasse daquele corpo, porque ele não queria sair daquele lugar, preferia entrar nos porcos. Então Jesus disse: então faz, seja como tua vontade. Então até o diabo pediu, reconheceu que ele tinha a palavra de salvação. Em Lucas capítulo 17, podemos ver também como a palavra da cruz é poder, uma palavra de poder. Aqui em Lucas capítulo 17, versículo 10, podemos ver: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Podemos ver a referência lá em Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Dizer somos servos inúteis. O que quer dizer? Que a obediência hoje, é complicado de explicar isso,
a obediência hoje não tem mais sentido nem valor. Tanto faz você obedecer a Deus ou não. Porque a salvação não é mais pela obediência, como na época da lei de Moisés. A obediência é pela fé. Os frutos da fé são o quê? Os frutos do Espírito: benignidade, mansidão, domínio próprio, caridade, piedade, justiça, paz. Você praticando os frutos do Espírito, você está obedecendo a Deus. É a nova obediência, a obediência por fé. Obediência por fé, não obediência por obrigação. Se não obedecer, morre. Se não obedecer, a igreja hoje diz, se não obedecer, vai para o inferno. Mas a palavra de Cristo diz: se obedecerdes, serás filho, como está em 1 João. E por quê? Porque o filho traz as características do pai. Assim como ele obedeceu, obedecei também. Não por obrigação, mas sim por espírito voluntário. Com um exemplo, Mateus capítulo 5, Jesus dá um exemplo. Capítulo 6 também ele dá exemplo. Eu vou dar um exemplo. Se caso você vai pregar o evangelho, você vai louvar a Deus, você vai para o culto, você vai ceiar, você vai dar o seu dízimo. Então, você deve a alguém, você tem que pagar primeiro aquele débito, porque isso é justo. Não adianta você fazer sacrifício, você obedecer, sem você ser justo. Seria o quê? Em nome disso seria o quê? Iniquidade. É uma pessoa injusta obedecendo a Deus. Não tem sentido. Então, quando você pratica os frutos do Espírito, longanimidade, mansidão, você tem que pedir perdão a quem lhe ofendeu, você tem que perdoar quem lhe ofendeu, tem que pedir perdão a quem você ofendeu, você tem que ser amigo de todo mundo, você tem que orar pelos que lhe maldiz. Então, quando você pratica os frutos do Espírito, aí você obedece ao Espírito Santo. Então, esta é a nova obediência. É uma obediência voluntária, não por obrigação mais. E aqui ele está dizendo, quando vocês obedecer o sistema do pastor de vocês, do Papa, do líder religioso de vocês, ou profeta, vocês já serão inúteis. Por quê? Porque não vai adiantar nada, porque a salvação não vem por essas coisas, vem pela fé. É mais ou menos isso. Agora podemos ver também uma palavra de salvação, ainda no capítulo 18. A parábola do fariseu e do publicano, que diz, versículo 9 ao 14, que diz: um publicano, quem era um publicano? Era um homem pecador, era um homem que adorava a Deus, a Jeová, mas tinha outros deuses, que era simpatizante de outros deuses. É como o equivalente a um católico que adora a Jesus, mas venera Maria, venera um bocado de santos. É como um bandista que clama, oh meu Deus, mas segue os orixás. Era mais ou menos isso, publicano. E o fariseu era como um pastor evangélico, mais ou menos. Ou como um padre, era um sacerdote que conhecia a verdade e pregava a verdade. Então, quando chegou no templo, onde se misturava todas as religiões judaicas, na época, era uma igreja só, não tinha duas. Então, chegando no templo, tinha um publicano e tinha um fariseu. O fariseu orando disse, eu não sou como aquele publicano. Eu pago minhas contas, eu não xingo ninguém, não bebo, eu não fumo, eu vou dormir cedo, eu sou um bom marido, sou um bom pai, pago meus impostos. Então, essa foi a oração do fariseu. E a oração do publicano, ele olhou na frente do templo, não teve coragem nem de entrar, bateu no peito e disse, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, eu sou um grande pecador. Jesus falou que o último, o publicano que confessou, ele sim foi justificado. Não o outro que tentou se justificar.
podemos ver aqui, ainda em Lucas, capítulo 23, versículo 41, que diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ou seja, os dois ladrões na cruz de Calvário, Jesus no meio, um confessou a Jesus, o outro zombou, e então ele falou que eles confessaram, eles falaram que ali eles estavam merecendo receber aquela punição, mas Jesus não. Então ele creu e confessou, mais ou menos o que fez o publicano. Esta foi uma palavra de salvação. Livro de João, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 9 diante, que diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como está em 1 Coríntios 4,15. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deuteronômio 30, versículo 20. O versículo 14 de 1 de João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do primeiro Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, os que creram receberam o direito de ser chamados filhos de Deus. Porém, que os que não creram perderam o direito. Por quê? Porque ali estava a luz do mundo, ali estava o Messias, ali estava a salvação, a Arca de Noé, ali estava a palavra da cruz, ali estava a salvação de Deus. Mas quem não creu não recebeu o direito de ter o conhecimento. Deus não abriu o coração, Deus não deu instrução. Se você agora está recebendo instrução pelo Espírito Santo, então, porque Deus segurou você até agora, porque Deus é quem abre o coração, é Ele quem abre a mente para que o homem receba da sua verdade. Ainda em João, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Essa é uma palavra da cruz. Por quê? Porque no começo nós vimos que as qualidades da palavra da cruz é ressurreição, é poder, é salvação e sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Então, aqui quem recebe o conhecimento de Deus, quem recebe a sabedoria de Deus, recebe salvação, como uma pessoa que está faminta, prestes a morrer e come pão para se salvar. Podemos ver a palavra da cruz também, capítulo 12 de João, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficar ele só, mas se morrer dá muitos frutos. E ele repete aquilo que está em Mateus: quem ama a sua vida, perderá. Então, ele fala que se uma semente de uma árvore, ela por si só, ela é só uma semente, só uma pré-árvore. Mas ela jogada no chão, na terra, ela lançada onde ela vai brotar, ela nasce uma árvore, e essa árvore dá mais frutos, e ela gera vida. Mas se aquela semente não morrer, não se desfizer como semente para surgir, para brotar uma árvore, ela não serve para nada. Portanto, se o homem não... Isso quer dizer que a palavra de salvação é essa. Se
se o homem não se desfizer do seu conhecimento humano, se ele não se desfizer como pessoa, ele irá receber condenação. Atos capítulo, aí já começa a surgir a palavra da cruz, no Novo Testamento, com Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a presença de Deus, através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela traz salvação ao homem. O capítulo 11 de Atos também fala de salvação, o qual te dirá palavras com que te salvará, tu e toda a tua casa. Os apóstolos pregando o Evangelho, eles falaram que a palavra dos apóstolos traria salvação àquela pessoa e aos moradores, seus familiares também. Podemos ver também ainda na palavra da cruz. Podemos achar ainda no livro de Atos, capítulo 15, versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Veja que a palavra da pregação traz salvação e confirmação. Ainda podemos ver aqui Atos capítulo 16, e Paulo teve uma visão, versículo 9, que um varão pediu-lhe ajuda. Veja que Deus fala também por meio de revelação, e usa também a palavra da cruz. Por quê? Porque Paulo pregava a palavra da cruz, então Jesus guiava aos que eram para se salvar. Capítulo 20, versículo 32, tem a palavra da cruz também que fala: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Veja que muita gente diz: eu sou santo, é santo, não, santificados, como está em Hebreus capítulo 12, que fala que os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então você é santificado pelo sangue do santo. Você recebeu, você é santo, sim, é santo, mas pela santificação de Cristo você é santificado. Ainda também nós vemos quando Jesus chamou Paulo, capítulo 26, versículo 14 ao 18, que Jesus chamou Paulo para trazer aos romanos de Roma espalhar o evangelho pelo meio do mundo. Paulo foi escolhido para o nosso evangelho, e era o evangelho estrangeiro. Ele foi o escolhido, como está em Romanos capítulo 2, versículo 16, para pregar o evangelho do mundo inteiro. Ainda nós vamos voltar para Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que o salário do pecado é a morte. Você tem que morrer. Você pecou, então a morte tem que lhe matar. Só que quem confessa o Filho de Deus, aceita Jesus e aceita a palavra da cruz, que é o quê? A morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo, salvação pelo sangue do poder. Então, quando você recebeu a Jesus, a morte vem lhe buscar, porque você vai ter que morrer. Só que a morte olha para você e vê uma mancha de sangue, é invisível, só ela reconhece. Então ela não pode lhe matar, porque você já foi morto. Aonde? Na cruz. A sua morte foi a de Cristo. Você se ofertou à morte da cruz. Então Jesus morreu no seu lugar, como um advogado que pagou a fiança de um culpado, condenado. Então a morte não pode lhe matar, mas vai chegar um dia que você vai morrer, por idade, por alguma questão. Deus sabe. Mas quando a trombeta soar, a morte vai lhe devolver, assim como devolveu Jesus. Então, pela vida dele, quando você aceita Jesus, você recebe, você morre. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Está escrito isso, você pode entender. Quando você morre, sua vida é levada a Deus, levada a se esconder lá em Deus. Então, desce do céu uma nova vida, como está em Apocalipse, a igreja do Cordeiro que desce, ataviada, ela desce e habita com os homens. Então, a vida de Cristo desce e a vida de Cristo passa a ser a sua vida, porque a sua antiga já está escondida em Deus. O diabo não tem como lhe matar. Então, só Jesus pode tirar a sua vida. Aí quando você morrer, humanamente falando, carnal, a sua carne, mas na ressurreição você vai ser devolvido. Então você vive pela vida dele, não a sua mãe. Se você for viver pela sua vida, você vai viver em pecados, porque sua vida é pecaminosa e culpada de morte, culpada de pecado. Capítulo 6, você vai ver isso, capítulo 6 de Romanos, versículo 2, de nenhum modo nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se você morreu para o pecado e nasceu para a justiça, você não pode mais viver no pecado. Versículo 7 até o 9 do capítulo 6 de Romanos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte mais não terá domínio sobre ele. Está vendo aquilo que eu disse? Você que a morte quando vem não mata mais, por quê? Porque a sua vida é imortal, é a vida de Cristo que habita em você. Então, podemos ver ainda Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Não por causa de uma religião, nem uma doutrina, mas a verdade de Deus é um espiritual, é o Espírito da verdade. Para que confirmasse as promessas feitas aos pais, a Abraão. Aquela promessa que eu falei para você no capítulo 22. Podemos ver ainda 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Até agora você começou a entender o que significa estas passagens. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, encontramos palavras da cruz também que diz: porque nada me propus saber. Falando que é teologia, falando que uma mensagem de conhecimento aprendida por alguém. Não porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus e este crucificado. Não é aquele Jesus que prega na igreja, não, aquele que ainda está vivo,
que anda e fala, não, é aquele depois dele morto e ressuscitado. Por quê? Porque ele, quando ele ressuscitou, trouxe a vida e trouxe o Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. Podemos ver também a palavra da cruz, a palavra da cruz, ainda no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 5. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que está nas Escrituras, tanto que ele iria morrer como que iria ressuscitar. E que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Esta é a palavra da cruz, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Podemos ver também a palavra da cruz ainda em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Entendeu, irmão? Você vai morrer, o pecador vai morrer, todos vão morrer. A morte vai matar. Mas quem morre em Cristo, quem aceita a morte de Cristo como sacrifício, morreu em Cristo. Não morreu pela condenação da lei, mas morreu na cruz. Aí no versículo não morreu pelo pecado, mas sim morreu em Cristo Jesus, para a remissão de pecados. Nós podemos ver também a palavra da cruz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Lembra daquela passagem que eu falei da vontade, que ele morreu pela vontade de Deus, foi a oferta que ele ofertou, a vontade, fazer a vontade de Deus. Então, se oferte também, como Jesus fez. A vontade de Deus é a oferta de Jesus, então também faça a oferta de Jesus, que é a vontade de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado. Aqui que diz, versículo 19 e o 20 do capítulo de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Isso é, a lei diz que você pecou, então você tem que morrer. Então a lei matou, você já está condenado. Mas em vez de você morrer literalmente, você morreu em Cristo, aceitando a morte dele. Aí o versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, aquela história que eu falei, obediência por fé, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, que foi a oferta dele, por mim. Entendeu? Está começando a entender agora, né, irmão? Se você não está entendendo, repita a mensagem, escute ela várias vezes, que você vai ver que as Escrituras estão falando para você. Agora podemos ver ainda a mensagem da cruz, ainda no livro, aqui no livro, de Gálatas, capítulo 3, que diz, versículo 27, que diz:
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Se você faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não citou o nome de ninguém. Pai é título. Espírito é um título para um ser. E Filho é título. Agora, se você é batizado em nome de Jesus, como os apóstolos batizaram, Atos 10, Atos 19 e outros, capítulo 6 de Romanos, como você vê, batizado em Jesus, aí você foi revestido de Cristo e receberá a ressurreição dele também. Gálatas capítulo 4, versículo 19 também diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É como eu que estou pregando agora. Eu também prego, vos anuncio a mensagem de Cristo como que com ânsia, como quem quer dar parto, até que Cristo seja formado em vocês. Não a teologia, não as brochuras, não as revistas das escolas dominicais, dos discipulados, mas sim Cristo aqui seja gerado em vocês, uma fonte de Cristo, uma porção de Cristo seja gerado dentro de vocês, para que vocês estejam aptos para responder a qualquer pergunta e aptos para responder até as perguntas que o diabo, o acusador, fizer. Ainda podemos ver a palavra da cruz no livro de Gálatas capítulo 6, que fala, versículo 14 e 15, que fala: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Isto é a palavra da cruz. O mundo está crucificado para nós. Por quê? Porque nós já morremos na cruz. Já pagamos os nossos pecados na cruz de Cristo, que Ele pagou por nós por meio da sua santificação. E espero que vocês estejam entendendo. Efésios capítulo 2, versículo 16, que diz, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz: na sua carne desfiz a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, essa que você recebe aí pela sua igreja, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, as acusações que se fazem contra o crente. Vamos ver ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressuscitou, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus foi o primeiro homem a receber salvação por meio do Espírito que ressuscita os mortos. Ele obedeceu a Deus, ele recebeu ressurreição e herda na glória eterna, esperando o toque da trombeta para os que nele se confessou, que nele ofertou a sua vida para morrer na cruz, também por meio da fé. Também ressuscitará. Ele foi o primeiro a ressuscitar, então todos nós ressuscitaremos nele, na sua vinda. Deu para entender? Não é complicado, é só
deixar Deus abrir o seu coração. Ainda em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte dele, Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quem tinha o império da morte? O diabo. Por quê? Porque ele trouxe o pecado ao mundo. João 8,44. Deus disse: não coma da árvore da vida. Você já viu. Quem se comer morre. Mas só que ninguém morreu. Comeu e não morreu. Mas veio o Caim e matou. Então a morte ficou com o reino. Ela tinha um império. Que império era esse? Pecou, eu mato. Pecou, eu mato. Aí vem a lei de Moisés e deu 613 mandamentos. Então, quem desobedecesse os mandamentos, Deuteronômio 27, 26, a gente vê isso. Quem desobedecesse os mandamentos, aí a morte já tinha um poder, que era a espada, que era o que? A lei de Moisés. Então, pecou, eu mato, pecou, eu mato, pecou, eu mato. Então, o império da morte foi desfeito pela carne de Cristo. Ele obedeceu, então desfez aquela desobediência. Então, ele ressuscitou. Então, ele desfez a morte que Caim trouxe. Ele, pela sua carne, ele desfez o império da morte. Então, ele agora reina, tanto para a vida, como tem poder sobre a morte, porque ele morreu inocente e agora tem a chave da morte. Só morre quem ele quer. E a morte não tem poder sobre ninguém, porque só morre quem é dela, ou se a morte pedir autorização a Cristo, ou seja, o diabo, como está lá em Hebreus. Ainda em Hebreus capítulo 8, versículo Hebreus capítulo 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Não é ao Deus morto, não. É ao Deus vivo. E então, veja só, aquilo que eu falei: purificar a vossa consciência. Você adorar a Cristo com a mente. Não é adorar a doutrina que seu pastor está estipulando que você deve fazer fora do seu corpo, não. É aquilo que o Espírito Santo está falando da sua mente. Olhe, tira o olho dali, não toque, não faça, peça perdão, não ofenda, vá, abrace, dê, ajude. Então, obedecer pelo Espírito. É assim, se obedece em Espírito, é assim. Né? Não é com essas manifestações espirituais que o pessoal tem por aí, não. Ainda Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Isso é palavra da cruz. Palavra da cruz. A ousadia para entrar no santuário, ou seja, no céu. Nós entramos no céu pelo sangue de Cristo. Ele nos dá acesso pela morte de Cristo. Ainda 1 Pedro também dá uma boa palestra, talvez a melhor, sobre a palavra da cruz. Ele fala, capítulo 2 de 1 Pedro, ele fala, versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para justiça. Aquilo que eu disse: morrendo para a lei de Moisés, morrendo para a obediência das doutrinas e obedecendo à justiça, que é o Espírito Santo. E pelas suas feridas fostes sarados, ou glória. Ainda em 2 Pedro, nós vemos a palavra da cruz aqui, que fala, capítulo 3, versículo 18, que diz:
porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Aquilo que eu já falei a vocês muitas vezes. O justo morreu pelo injusto, então você tinha que morrer, mas Jesus morreu no seu lugar, então a sua morte foi paga na cruz. Você estava devendo a Deus, você estava devendo a morte, você ia morrer, mas sua morte foi paga, você foi morto lá na cruz com Cristo, porque você aceitou o sacrifício dele. Então o seu sangue foi derramado pelo sangue de Cristo, ele é o mediador por você, ele é o advogado, o intercessor que ficou no seu lugar. Você era para ir para o presídio lá, está preso, mas Jesus foi no seu lugar e pagou toda a penitência, ressuscitou, recebendo a carta de liberdade, e hoje você está com a carta de liberdade na mão, porque Jesus já cumpriu a sua sentença. Está entendendo o que eu estou falando? Então, foi o justo pelo injusto. Então você está justificado, nenhuma condenação há mais para você. Você já pagou sua penitência lá no presídio. Jesus pagou por você, então você está livre, você não precisa mais fugir. Então, capítulo 3, versículo 21, de 1 Pedro, que diz... Não, aquilo que eu li foi 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né, irmão? Agora... no versículo 21 diz: que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, não é batismo das águas mais, porque está dizendo que não tem sentido, mas da indagação, quer dizer, um batismo de raciocínio, um batismo de perguntar, investigar, pesquisar. É um batismo racional, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, um culto racional. Você recebe um batismo racional, a água não tem sentido, de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus. O batismo verdadeiro é este: você analisasse, pesquisasse, você pesquisar você mesmo e saber se você está totalmente cauterizado, se você é canalha, se você é mentiroso, se você é enrolão, trambiqueiro, e se converter, ou seja, se batizar, confessando a Jesus seus pecados, se entregando a Ele e dizendo: ah, Jesus, realmente eu não mereço a salvação, toma aqui minha vida. Esse é o batismo que Pedro está dizendo. É certo que devemos batizar nas águas também, mas é uma simbologia para esse batismo aqui, que primeiro João Batista batizou no corpo, para depois Jesus trazer esse batismo com fogo, que é o juízo. O assunto do fogo a gente vai dar depois. Todo mundo, quem me conhece, sabe que já eu expliquei que fogo na Bíblia quer dizer juízo, quer dizer julgamento. Não é fogo, chama de fogo, não. Então, irmãos, para terminar aqui em 2 Pedro, podemos aqui ver ainda segundo Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Eu não estou interpretando nada, estou simplesmente apresentando as Escrituras a você. Não estou acrescentando nada, estou expressando o que está escrito. Eu provo em juízo tudo que falo, porque vem das Escrituras. Por isso que eu não me atrevo a dizer coisas que não está escrito, porque isso é dedução, suposição, e a Bíblia não aceita esse tipo de coisa, e é o que eu mais combato. É pessoas que acham que pegam um versículo, fazem um estudo prolongado
mistura a teologia que aprendeu na faculdade, mistura a teologia que aprendeu na sua igreja, mistura a doutrina que aprendeu na escola dominical e faz uma analogia, uma suposição. Eu prego justamente o que está escrito. Se você gostar, amém. Se você não gostar, pegue a Bíblia, rasgue e jogue fora, que não tem nada a ver com sua opinião. No versículo 21 de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, por isso que eu digo que nós vamos estudar uma mensagem vinda do Espírito Santo. E que você entenda que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque ela transforma o homem de um corpo incorruptível para um corpo incorruptível, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo morto para um corpo vivo, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo ignorante para um corpo sábio, de uma vida desprezada para uma vida valorizada. A palavra da cruz, ela é transformadora, salvadora, sábia, e ela é poderosa, porque quem não traz a palavra da cruz está só dando uma palestra de religião, ou de teologia, ou de conhecimento para benefício próprio da igreja, que é bom pregar o que está em Salmo, é bom pregar o que está em Provérbios, mas como que estudo de apoio por conhecimento para saber o que está dizendo, não. Só isso, mas o Evangelho de Cristo é a palavra da cruz. Quer ver a prova? Romanos, capítulo 1, vamos ver de volta. Vamos ver aqui. O que é o poder de Deus? Minha palavra da cruz? Romanos 1, 16. Porque Romanos 1, 16. Porque não me envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é o poder de Deus. Então os dois é a mesma coisa. Se os dois só existe um poder de Deus, não tem dois poderes de Deus. Não é jogo de videogame. É um poder. Então a palavra da cruz e o Evangelho é o poder de Deus. Então se prega o Evangelho, pregue a palavra da cruz. Se quiser pregar outra coisa, pregue como que apoio para fortalecer a mensagem do Evangelho. Muito obrigado e que Jesus lhe dê salvação, sabedoria, conhecimento, para que você fortaleça-se e dê frutos. Amém.